Você sabe qual é o percentual de imposto de renda a ser descontado no salário dos empregados? Essas e outras notícias você confere agora com a doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista no direito tributário, aqui no canal do Boca. Vamos em frente aqui no Boca no Trombone, agora falando sobre direito tributário. Sim, e nada melhor do que falarmos com ela, com a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, para falar com a gente no nosso Minuto Tributário de hoje. Doutora Luciana, muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia também aos colegas de programa e à nossa audiência maravilhosa. Vamos lá, vamos nos atualizar. Sempre, nunca canso de dizer, a doutora Luciana Pereira da Costa é atualizadíssima, até porque o mundo tributário não lhe deixa ser diferente, né, doutora Luciana? Como muda, como se altera essa legislação tributária, inclusive no campo judicial, né? Decisão do STJ sobre IR, sobre imposto de renda a ser descontado dos empregados. Quais rúbricas compõem a base de cálculo do imposto, doutora? Então, esse é o tema 1174 do STJ, que estava em julgamento, né? E estávamos aguardando como é que ia ficar o posicionamento do judiciário sobre isso. O que estava em questão ali? Era a possibilidade de excluir valores, né, relativos à contribuição previdenciária patronal do empregado e o imposto de renda retido na fonte do empregado, da base de cálculo da contribuição patronal, né? Então, e das contribuições destinadas a terceiros e da contribuição do SAT e do FAP, que são contribuições que oneram a folha de pagamento. E o argumento dos contribuintes era o seguinte: essas rúbricas, elas não fazem parte da remuneração do empregado, elas apenas transitam, né? E são realmente valores que são devidos ao Estado. Então, que não deveriam também fazer parte da base de cálculo da contribuição patronal, porque a base de cálculo da contribuição patronal é a remuneração, é o salário. Só que entendeu agora, no julgamento, o STJ, o ministro Herman Benjamin, e foi seguido pelos demais, que sim, essas rúbricas são entendidas como remuneração e por isso fazem parte da base de cálculo. Eu quis trazer esse assunto porque esse assunto tem a ver também com um outro que a gente volta e meia está trazendo, que está em votação no Senado, que é a reoneração da folha de pagamento. Então, esta decisão agora, ela está dizendo que sim, o valor maior deve fazer parte da base de cálculo da contribuição patronal, que ela incide sobre a folha. E, junto com isso, temos, né, em análise no Senado, o PL, sobre a reoneração da folha, que também vai trazer, vamos dizer assim, um encargo mais alto para as empresas. Se essa decisão tivesse sido favorável, a gente teria provavelmente, assim, uma forma indireta de não ter tão grave esta oneração para as empresas. Perfeito. Judiciário, a gente sempre fica numa corda bamba para saber para onde que ele vai, né, doutora Luciana? E repetidamente a gente tem falado isso aqui no seu Minuto Tributário. A segurança jurídica, infelizmente, não é uma característica, né? Doutora, outra notícia, outro tema aqui importante: transação tributária aos hospitais privados. Forma mais rápida e barata de resolver pendências. Essa é uma boa notícia? Essa é uma boa notícia, né? Temos que tentar equilibrar aqui um pouco também com boas notícias. Então, o que aconteceu? Uma característica aí desse setor de saúde dos hospitais é que, pós-pandemia, eles tiveram, vamos dizer assim, uma mudança da configuração de receitas que eles estavam acostumados. A pandemia de Covid-19 fez com que muitos hospitais focassem todos os seus esforços para o atendimento das pessoas que estavam acometidas pelo Covid. E isso deixou, vamos dizer assim, de lado outros serviços e procedimentos que eles prestavam que traziam receitas, né, para os hospitais. E como é sabido, não é uma atividade, vamos dizer assim, tão folgada
de lucros. Então, ela precisa realmente ter várias fontes de receita. O que aconteceu? Muitos hospitais estavam realmente precisando de alguma saída, já que os tributos federais, a questão previdenciária, inclusive, que a gente fala, né, falou agora na notícia anterior, que encargo sobre a folha de pagamento, causaram dívidas enormes, dívidas na casa aí de milhões e bilhões, inviabilizando muitas operações. Um hospital do Paraná, por exemplo, entrou com a transação porque ele estava correndo o risco de ter que fechar as portas. E ali, naquele caso, era o único hospital de uma região inteira. Então, ele atendia muitas pessoas. E o fechamento de um hospital desse porte é um prejuízo enorme para a sociedade. Então, situações de hospitais que estejam com dívidas tributárias, previdenciárias, estão tendo a possibilidade de negociar com a Procuradoria Geral. Essas negociações, eles estão podendo aproveitar prejuízo fiscal e também o base de cálculo negativa da CSL, também estão podendo entrar na negociação. O prazo de parcelamento de até 10 anos, aí 120 meses. E bons descontos, vamos dizer assim, que cada situação peculiar também pode, na negociação, trazer. E um ponto para finalizar esse assunto aqui, que eu gostaria de trazer, independente de ser hospital ou de ser outra atividade econômica, a informação de valor de dívida trazida pelo fisco sempre deve ser auditada pelo contribuinte através de uma consultoria especializada, que não é necessariamente aquele o valor total devido. Não é raro que os tributos sejam calculados de uma forma não a mais correta, vamos dizer assim, pelo fisco, e seja possível diminuir pela regra, vamos dizer assim, pela aplicação da legislação. E aí, a partir do valor correto devido, então sim submeter isso a uma negociação e a um parcelamento. Como a senhora mesmo fala em algumas oportunidades, né, doutora Luciana, a importância do assessoramento, né, de estar com alguém especializado. Poxa, vai se fazer uma transação, né, necessariamente tem que saber com fidedignidade ali qual é o valor correto, e nada melhor do que estar bem assessorado aí pelo profissional que entende, que atua cotidianamente com esses números, né? Isso é fundamental, né? Sim, cálculos complexos, né, legislações com várias interpretações, por isso é importante, antes de tudo, tu passar uma régua, vamos dizer assim, ter os valores auditados, corretos, e aí sim, né, submeter a uma negociação e trazer, vamos dizer assim, sustentabilidade financeira para o negócio. Verdade. Bom, no Minuto Tributário a gente não pode passar, né, em branco sem falar da reforma tributária. Fraudes, responsabilidade solidária e o PLP número 68 de 2024. Vários assuntos aqui dentro da nossa reforma tributária, doutora Luciana. Sim, esse PLP, ele está trazendo, na verdade, uma questão de, vamos dizer assim, uma nova forma que o fisco está atuando. Cada vez mais a responsabilidade passa para o contribuinte, né? E o fisco tem um papel de supervisionar e, caso não esteja de acordo com o que ele entende, vamos dizer assim, ele vai lá e penaliza o contribuinte. O que está acontecendo aqui? E não estamos, né? Estamos só trazendo o novo cenário. A responsabilidade solidária, em caso de fraudes, vai ser a gente está vendo que é uma característica que está sendo trazida pelo projeto de lei 68, que está regulamentando a reforma tributária. E ele está dizendo o quê? Que eu, por exemplo, vou ter que olhar também as operações dos meus fornecedores e dos meus clientes. E o fisco pode entender que eu deveria ter apontado alguma situação ali de descumprimento de obrigação tributária e não fiz a minha parte. Quando acontecer isso, essa identificação, eu também ser penalizado junto com aquele que seria o culpado, vamos dizer assim, pela omissão no descumprimento, pelo descumprimento, enfim. Eu estaria junto nesta barca, né? E isso obrigaria a ter um contexto, né, entre toda a cadeia produtiva, um contexto aí de solidariedade no bom sentido, no sentido de todo mundo cuidar de todos. Só que sabemos, né, não é tão fácil e tão simples assim. Precisamos estar muito atentos, então, em como vai se operacionalizar
essa responsabilidade solidária, se ela vai ter mesmo um fim, vamos dizer assim, educativo, ou muito mais voltado a aumentar a arrecadação de uma forma indireta, de uma forma, vamos dizer assim, não a mais correta, mas sendo a mais fácil para o fisco, né? Porque daí ele tem mais pessoas para cobrar quando ele entende assim, que as obrigações tributárias não foram cumpridas. Realmente, é uma quantidade de informações e uma mobilidade aí na legislação que realmente só com muita atualização que a doutora Luciana Pereira da Costa nos traz para a gente ficar atentos aqui a tudo que circunda, principalmente a reforma tributária. Doutora Luciana, a gente agradece muito a sua participação aqui no Boca no Trombone e, enquanto está marcado, daqui a 15 dias, a senhora retorna com mais Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado e bom final de semana. Muito obrigada também, é sempre uma alegria, um ótimo final de semana a todos. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!